Vamos nessa, gente, meio-dia e 27, bora! Para que eu quero falar desse mistério aqui. Família acusa a UPA de Ceilândia por negligência após mulher ser internada aí com dengue e sofreu um traumatismo craniano dentro da unidade de pronto atendimento. Volta com a Camila aqui que eu quero entender esse caso. Camila, primeiro me conta, como é que uma mulher é internada com dengue, depois aí sai do hospital com traumatismo craniano? A família quer entender o que aconteceu também, né? É isso, Camila? Muito boa tarde, querida, com você. É isso, Fred. A pergunta dos filhos, então, da Cidalva Prates Guedes, essa mulher de 53 anos que é a cozinheira e que pegou dengue. Então, ela teve ali uma piora nesse quadro. Por conta disso, no dia 3 de março, ela procurou aqui essa unidade de pronto atendimento que fica em Ceilândia. E só para a gente entender o histórico, os filhos disseram que o médico que atendeu ela não sequer examinou ali fisicamente ela, simplesmente ouviu o relato, também analisou os exames e, com base nisso, receitou medicamentos analgésicos e encaminhou ela novamente, liberou ela para que ela retornasse para casa. Só que o quadro dela foi piorando, ela reclamava muito de dores. Por conta disso, no dia 4, ou seja, no dia anterior, no dia sequente ali, no dia seguinte, ela retornou aqui para essa unidade de pronto atendimento e aí ela acabou ficando internada. Ela ficou em observação na ala verde. Segundo os filhos, ela ficou inclusive numa poltrona, não tinha ali uma maca. E como se tratava desse espaço para observação, a família não podia fazer acompanhamento. Ela ficou nessa situação do dia 4 até o dia 7. Então, 4, 5, 6, 7, a família muito preocupada, sem poder ter esse contato direto com a dona Cidalva, resolveu, então, recorrer aqui à administração dessa unidade de pronto atendimento e, depois de muita insistência, uma das filhas conseguiu essa liberação para fazer o acompanhamento da mãe. Só que o quadro dela voltou a se agravar, ficar ainda pior, e aí, no dia 8, eles decidiram transferi-la, depois que essa filha já estava fazendo esse acompanhamento, para a ala vermelha, então, que é aquele espaço ali de emergência, de urgência da unidade de pronto atendimento. E lá, segundo a equipe aqui da unidade de pronto atendimento, a família não poderia mais continuar com esse acompanhamento. Foi lá que no dia 9, segundo, então, os familiares, ela teria caído, como informou a equipe médica a eles, da janela dessa sala. Eu vou pedir para o Ricardo Rocha mostrar para a gente aqui como é que é essa fachada da unidade de pronto atendimento para que quem está em casa nos acompanhando possa entender. É uma janela como essa aqui. Inclusive, ela chegou a ser filmada por um dos filhos que não consegue entender, de fato, como a mãe que estava tão debilitada sequer conseguia se levantar para ir até o banheiro, para urinar, conseguiria abrir essa janela e pular, então, dessa altura de cerca de 2 metros. Mas foi isso que explicou no dia 9, por volta das 7 horas da noite, a equipe aqui da unidade de pronto atendimento a essa família. E aí, quando foi por volta da meia-noite, uma equipe de UTI móvel foi chamada aqui até o local, porque o estado de saúde dela era bastante grave, para que ela pudesse ser encaminhada para um hospital especializado, o hospital de base. E segundo um dos filhos da dona Cidalva, o que informou esse socorrista que veio aqui para buscar a mãe dele e encaminhá-la a esse hospital, é que, segundo ele, ela deveria ter sido entubada imediatamente após essa queda, o que não aconteceu, e ninguém sabe explicar o porquê esse protocolo, então, supostamente não teria sido cumprido. É mais um fato que chama a atenção, então, dos familiares da dona Cidalva, que agora segue em estado grave no hospital de base. O que também é importante a gente destacar, viu, Fred, que as unidades de pronto atendimento, como o próprio nome diz, são unidades que são destinadas ao socorro de pessoas que estão em estado grave. Então, normalmente, o serviço de urgência e emergência, o serviço móvel, o SAMU, pega essas pessoas, ou até mesmo elas chegam até aqui no pronto-socorro, são classificadas por aquela classificação de risco. Então, conforme a gravidade, elas são atendidas em casos mais graves, que é o foco central dessas unidades. Elas são estabilizadas e aí sim é acessada a central de leitos para saber onde é que tem um leito adequado para aquele paciente, para que ele possa ser encaminhado. Não é um lugar destinado para internação. Ou seja, a dona Cidalva sequer poderia ter ficado aqui todos esses dias internadas na ala verde, que é a ala de observação, e depois ser internada na ala vermelha, porque essa internação deve ser feita em hospitais e não em unidades de pronto atendimento. Isso acontece, a gente sabe, por conta da falta de leitos. E um outro fator que chama muita atenção dessa família, e claro, de toda a sociedade, a gente questiona aqui no ar,
é como dentro de uma sala vermelha, que é uma sala de urgência e emergência, então para pacientes graves, uma paciente conseguiria se levantar e pular de uma janela como essa sem que ninguém estivesse a observando. É uma sala em que é necessária a observação constante de todos os pacientes, porque quem está na ala vermelha são sempre pacientes que demandam dessa atenção que seja integral, ou seja, são pacientes muito graves. São muitas perguntas, Fred, que seguem sem respostas e essa família agora precisa lidar com essa situação de ter a mãe inicialmente com dengue, agora com traumatismo craniano e um quadro grave internada no hospital de base. Obrigado, Camila. Obrigado pelas informações. Tá ficando pronto uma reportagem completa disso aí. Mas você já solucionou várias dúvidas que eu tinha na minha cabeça aqui, várias mesmo. Uma delas é o que essa senhora estava fazendo há tantos dias dentro desse hospital. Aí, não podia, né? Não podia. Vamos esperar a reportagem, esperar inclusive a Secretaria de Saúde nos falar alguma coisa.